Deus, fala Deus, se alegra, tenho ao teu mandar. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus, motivo de muita alegria mais uma vez estar aqui. Aleluia, Jesus, nessa casa de oração, juntamente com esse povo na qual eu amo de paixão, amém? E conhecendo mais alguns, né, que juntos vamos para a glória, amém? Aleluia, Jesus, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, eu trago a paz, aleluia, do meu pastor, da minha pastora, pastor Regis, pastora Elma, amém? Aleluias, da igreja ali, a união, poder da fé, aleluias. Hoje elas não estão aqui comigo, que a gente tem um convite ali para a igreja do pastor Romualdo, e eu falei, eu não posso ir porque eu tenho compromisso, né? Aleluia, Jesus. Aleluia, esse tema maravilhoso na qual a bispa aqui me passou, vou estar lendo com a igreja apenas alguns versículos, amém? Aleluia, eu creio que o livro de Esther é um livro muito conhecido, aleluias, mas o que é mais pregado, aleluias, é sobre Mardoqueu e sobre Amã. E hoje, aleluia, Jesus, o que vai ser mais falado, aleluia, de Esther, né? Aleluias. Estar lendo aqui onde fala do banquete na qual a bispa escolheu. Esther 5, do versículo 4 a seguir, diz assim: E disse Esther, se bem me parecer ao rei, venha ao rei Amã hoje ao banquete que eu tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado. E disse o rei a Esther no banquete, no vinho: qual era a tua petição? Esse te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição é requerimento. E se achei graça aos seus olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e ortogar-me o meu requerimento, vem o rei com Amã ao banquete que hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se reforçou e veio à sua casa e enviou e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher, e contou-lhes Amã a glória de suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e aquilo em o que tinha exaltado sobre os príncipes e os servos do rei. Amém? A igreja pode se assentar. Aleluia, louvando, exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, estou feliz de ver a missionária Rose ali, né? Aleluia, Jesus, mulher de Deus, na qual o Senhor tem usado para me dar força, encorajamento. Aleluia, Jesus, muito feliz também, né? Que eu falo minha filha, minha amada. Aleluia, Jesus, que veio de tão longe. Aleluia, Tiele, que sempre me acompanha. Aleluia, mesmo ela morando muito longe. Aleluia, mas ela sempre, aleluia, está em comunhão, né? Com minha ovelhinha desde quando ela era bebê. Está aí, né? Essa mulher amada na qual amamos. Aleluia, Jesus. Esse banquete
Riachuelo estava, aleluias, com 127, aleluias, províncias. Então tinha homens, aleluias, poderosos, safadas, governadores, homens de muitas posses, aleluia, Jesus, tanto ricos como pobres, aleluia, Jesus, estavam todos reunidos ali naquele banquete, aleluia, Jesus, mas ele manda, aleluia, chamar ali a sua esposa Vasti, aleluia, para que se apresentasse, aleluia, Jesus, porque nós vemos, aleluia, no texto, que esse rei Assuero, ele era orgulhoso, ele era convencido, ele queria mostrar ali, aleluia, suas riquezas, os seus poderios, ele queria mostrar aquela mulher bonita na qual ele tinha, aleluia, Jesus, e o texto vem verdade, que ele vai dizendo, aleluia, Jesus, que Vasti também estava ali fazendo um banquete para suas moças, aleluia, e ela se recusa, aleluia, Jesus, quando a gente começa a meditar no texto, aleluia, ele vai dizer que ela estava grávida e ela não queria, aleluia, Jesus se expõe aqueles homens, aquela festa, aleluia, Jesus, mas palavra de rei naquele tempo, aleluia, Jesus, ela tinha poder, aleluia, Jesus, e logo, aleluias, ele, aleluias, atirou, aleluias, é bem verdade que o texto vai dizer lá, aleluia, Jesus, quando nós começamos a andar na Bíblia, aleluia, Jesus, que já era o plano do Senhor, porque, aleluia, Jesus, Esther era uma moça simples, pobre, aleluia, uma moça, aleluia, na qual não tinha pai, não tinha mãe, aleluia, foi criada ali, adotada por Mardoqueu, ali o seu primo que a criou, aleluia, Jesus, ela era bonita, diz o texto, aleluia, Jesus, enquanto, aleluia, Vasti, ela não, aleluia, Jesus, obedece ao rei, aleluia, Jesus, a palavra do Senhor vai dizer que ali os seus eunucos, aleluias, vai dizer ao rei, para ele, aleluia, convocar as moças, aleluia, as moças virgens, as moças bonitas, aleluia, para que venha, aleluia, ficar ali, ter um desfile, aleluia, para ele escolher uma daquelas. E é bem triste, aleluia, essa passagem, porque, aleluia, se a gente mergulhar na Bíblia, a gente vai ver que essas moças, essas jovens, elas eram arrancadas de suas casas, elas não poderiam dizer não, aleluia, Jesus. É bem verdade também que elas ficaram, aleluia, Jesus, recebendo os cuidados por um ano de beleza, de estética, aleluia, Jesus, para se apresentar ao rei, aleluia, e a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que as moças se apresentavam, e ali, né, nós vemos que Mardoqueu, ele deu um conselho para Esther, nós vemos que ela, aleluia, uma judia, aleluia, oh, engrandecido o nome santo do Senhor, ela não poderia, aleluia, de jeito nenhum, aleluia, ir, aleluia, deitar-se com o rei, aleluia, Jesus, antes de ser casada, aleluia, mas o propósito de Deus, Mardoqueu aconselhou, não fale de quem você é, não revele a sua identidade, aleluia, Jesus, e aquela moça obedeceu, ela era obediente, aleluia, Jesus, e quando ela vai passando, aleluia, ela chamou a atenção do rei, já era o plano do Senhor, aleluia, Jesus, eu quero te dizer que nesta noite você está chamando a atenção do rei, tem o plano do Senhor na minha e na tua vida, aleluia, Jesus, não importa, aleluia, Jesus, não importa
Agora nós vamos ver que uma moça simples, uma moça pobre, aleluia, Jesus, uma moça, aleluia, que foi adotada por um judeu que era também uma judia, aleluia, Jesus, aleluia, a palavra do Senhor, aleluia, ela é bem certa em nos dizer, aleluia, que Jesus, ele pega as coisas pequenas e se faz coisas grandes, aleluia, Jesus, porque nós vamos ver agora uma menina que não tinha nada, aleluia, agora, aleluia, ela vai ser uma rainha da Pérsia, aleluia, Jesus, a rainha mais rica, aleluia, porque a palavra do Senhor diz que Assuero, ele era muito rico. Aleluia, Jesus, e aquelas outras jovens, aleluia, passa, aleluia, elas têm que ficar todas concubinas do rei, né? Aleluia, Jesus, mas Esther, aleluia, Jesus, foi a que chamou a atenção do rei, aleluia, Jesus. Bem verdade que quando nós começamos, aleluia, Jesus, andar na Bíblia, aleluia, nós vemos que ali Mardoqueu, ele ficava sempre à porta do palácio, aleluia, Jesus, e uma vez ele ouviu uma conspiração, aleluia, Jesus, que era para tirar a vida ali do rei Assuero, aleluia, ele chama Esther, ele fala, ele conta o plano, aleluia, Esther fala, aleluia, para Assuero, aleluia, que aqueles, aleluia, moços foram enforcados, aleluia, Jesus, isso, aleluia, passou um ano, passou 2, passou 3, passou 4, ficou esquecido, porque naquele tempo, aleluia, eles tinham que honrar a pessoa que fizesse um ato como esse, aleluia, Jesus. Mas aqui que nós chegamos, Deus, ele tem um tempo certo para todas as coisas. Deus nunca chega atrasado e nem adiantado. Aleluia, Jesus, nós vemos, aleluia, que um dia, Amã, aleluia, ele foi engrandecido pelo rei. O rei pega, coloca um anel ali no seu dedo. Aleluia, o rei, aleluia, esse rei Assuero, aleluia, ele põe ele como o homem, o príncipe de confiança dele. Aleluia, Jesus. E todo o povo tinha que se curvar diante dele. Aleluia, Jesus. Mas Mardoqueu, ele tinha algo em seu coração. Aleluia, Jesus, de não se curvar diante de Baal. Hoje em dia, aleluia, nós vivemos um tempo de muita mistura, onde muitos se curvam diante daquilo que não é para curvar. Aleluia, já foi falado aqui nesta noite. É para o alto que nós temos que olhar. Aleluia, Jesus. Mardoqueu, ele pôs no seu coração, aleluia, Jesus, de não se curvar diante de Amã. Aleluia, Jesus, irmãos, vocês já repararam que muitas das vezes quem se levantam contra as nossas vidas, aleluia, Jesus, é os que estão por perto, porque aquilo, aleluia, criou, aleluia, algo no coração até mesmo dos judeus, porque falaram para ele, por que você não se curva? E ele falava assim, eu sou um judeu, eu não vou me curvar diante de Amã. Aleluia, Jesus, e isso já foram lá contar para ele. Aleluia, Jesus, e Amã, aleluia, criou uma grande ira no seu coração. Aleluia, Jesus. E ali, aleluia, Amã chega diante do rei. Aleluia, Jesus, e conta que tinha um povo estranho, nem falou que povo que era. Aleluia, Jesus, tinha um povo estranho que não se curvava, aleluia, diante dele.
chega e fala para ele, aleluia, Jesus, é um povo estranho, rei, que não obedece às suas ordens, aleluia, Jesus, oh, aleluia, e ali a mão oferece ao rei Assuero, um homem rico, que não precisava, aleluia, oferece 10 talentos, aleluia, Jesus, oferecia muito, aleluia, e ele aceitou, pode fazer o que você quiser com este povo, aleluia, Jesus fez ali o decreto, aleluia, para matar todo o povo judeu, aleluia, Jesus, mas quem tem promessa do Senhor, não morre não morre adiantado de jeito nenhum, o inimigo trama, o inimigo faz, porque ele é ousado, aleluia, Jesus, oh, engrandecido, aleluia, mas se você está debaixo, aleluia, da promessa do Senhor, aleluia, Jesus, você, aleluia, Jesus vai ser, aleluia, exaltado, aleluia, por mais que o inimigo te humilhe, aleluia, vai ser exaltação de Deus, oh, aleluia, Jesus. Então nós vemos ali que ele faz um decreto e ali é anunciado, aleluia, que vão matar todo o povo judeu, aleluia, Jesus, aleluia, mas a manchete mas Mardoqueu, aleluia, soube disso, e ali, aleluia, ele chama Esther e passa o que está acontecendo. Quando nós começamos a ler a Bíblia, aleluia, nós vamos ver que Esther fala que ela não tem o que fazer, que ela não pode se apresentar ao rei, aleluia, Jesus. Aí ele fala para ela, todo o povo vai morrer, mas que ela também estaria no meio, ela era uma judia, até ali ela não tinha revelado a sua identidade, aleluia, oh, aleluia, Jesus, e a palavra do Senhor, aleluia, vai dizer que Esther, cheia de Deus, uma mulher de fé, uma mulher de coragem, aleluia, Jesus, ela convoca o povo todos a jejuar, aleluia, Jesus, eu quero te dizer nesta noite, aleluia, Jesus, que tem coisas, aleluia, nas nossas vidas, aleluia, que nós só vamos resolver através do jejum, aleluia, Jesus, através da oração, oh, engrandecido, porque a palavra do Senhor diz, aleluia, Jesus, que ela convoca, aleluia, ela fala para Mardoqueu, vai, aleluia, e fala para o povo se pôr de jejum e oração, aleluia, Jesus, quando eu oro, aleluia, Deus se movimenta em meu favor, aleluia, Jesus, quando eu oro, aleluia, Jesus, as portas se abrem quando eu oro, aleluia, a cura ela chega, aleluia, Jesus, porque quem tem que orar, aleluia, pelas minhas necessidades, aleluia, Jesus, porque se eu não orar por mim, se eu não orar pela minha casa, se eu não orar pelo meu povo, aleluia, para quem eu vou orar, aleluia, e vivemos num tempo onde as pessoas falam assim, ora por mim, eu vou aí para você orar por mim, você mesmo não acredita na sua oração, aleluia, Jesus, se nós não acreditar nas nossas orações, irmãos, aleluia, Jesus, em quem nós vamos acreditar, aleluia, Jesus, engrandecido, aleluia, aleluia, Jesus, Espírito Santo de Deus, Santo, aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome, aleluia, porque depois dos 3 dias de oração e de jejum, aleluia, Jesus, Esther
nas nossas vidas nós precisamos tomar uma posição. Aleluia, Jesus, ela se decide. Ela vai chegar na presença do Rei. Aleluia, Jesus, acabou o medo, irmãos. Aleluia, quando nós, aleluia, oramos, quando nós jejuamos, acaba o medo. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, Jesus, que Esther, aleluia, ela vista o Rei, ela vai, aleluia, Jesus, ficar numa posição onde o Rei a veja logo de frente. Aleluia, Jesus, agora ela já estava certa, aleluia, que o Deus, o Todo-Poderoso estava com ela, e ela já poderia chegar à presença do Rei. Aleluia, enquanto Esther orava, enquanto o povo judeu orava, Deus estava trabalhando no coração do rei Assuero. Aleluia, porque quando ele avista Esther, aleluia, a palavra do Senhor diz que ele, aleluia, lança o seu cetro de ouro. Aleluia, Jesus, Esther vai e pega na ponta do cetro. Aleluia, Jesus, e ei, minha rainha, querem tirar lá embaixo, querem te derrubar, mas Jesus está dizendo, vem, minha rainha, quem vai te exaltar, aleluia, Jesus é o próprio Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. E ele fala para ela, pede o que tu queres. Olha, até metade do reino ele dava para ela. Aleluia, Jesus. Mas Esther amava o seu povo. Aleluia, Jesus. Será que você ama o seu povo? Será que se Jesus chegar lá e perguntar para você e dizer para você que ele dá metade do reino dele, aleluia, Jesus, o que é que você vai pedir? Aleluia, Jesus, Esther, ela poderia pedir tudo. Aleluia, metade ali do reino de Assuero, ele era rico. Aleluia, ele governava 127 províncias. Aleluia, Jesus. Mas Esther, aleluia, Jesus, ela pediu um banquete. Aleluia, Jesus, eu creio que o rei, ele achou muito simples essas coisas. Ela pediu um banquete com a presença de Amã. Aleluia, Jesus, Amã. Aleluia, o rei já ordenou, né? Aleluia, Amã já ficou todo feliz. Aleluia, porque só ele, Assuero e Esther, aleluia, iria participar ali do banquete. Aleluia, Jesus, e nós vemos que Esther, cheia de Deus, ela não se precipitou em nada. Aleluia, Jesus, agora nós vamos ver, ela faz o banquete, ali eles comem e ela nada comenta. Aleluia, Jesus, ela ficou quietinha. Aleluia, Jesus, e ali mesmo, irmãos, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que de novo o rei chega para ela, aleluia, e lança de novo o convite. O que é que estava acontecendo? O que é que ela queria? Aleluia, Jesus. Aleluia. E ela pede outro banquete. Aleluia, Jesus. Você entende? Aleluia, que tem um momento certo. Aleluia, Jesus, para nós. Aleluia, receber nossa vitória. Aleluia, talvez você está, aleluia, pertinho de receber a sua vitória. Aleluia, mas você vai contar para a pessoa que você pensa que é sua melhor amiga. Aleluia, Jesus. E você já começa a passar, aleluia, por várias tribulações. Aleluia. E ali, né? Aleluia, Jesus, a palavra do Senhor diz que Esther, aleluia, prepara ali o seu segundo banquete. Aleluia, Jesus. Oh, engrandecido, ali nós vemos que Amã, aleluia, ele fica com
contentes com o conselho, ou com o convite. Mas quando ele sai na porta do palácio, aleluia, ele passa por Amã, ele vê que Amã não se curva, aquilo incomodou tanto para ele, aleluia, que ele chega ali e fala para a sua esposa, ele conta, aleluia, Jesus, e a sua esposa sabia, aleluia, Jesus, que Amã era um povo que tinha, aleluia, Jesus, ele veio, aleluia, de um povo que foi, aleluia, contra o povo de Israel, aleluia, Jesus, ele era um amonita, né, uma amonita, alguma coisa assim, aleluia, Jesus, ele era um povo contra o povo de Deus, aleluia, Jesus, um povo, aleluia, que quando o rei Saul, aleluia, governava, Deus deu ordem para acabar com esse povo, e Saul não obedeceu, aleluia, Jesus. Ela fala para ele fazer uma forca, aleluia, Jesus. E ele não pensou duas vezes, né? A pessoa quando está possuído de ira, aleluia, a pessoa quando está possuída, aleluia, Jesus, do maligno, aleluia, ela nem presta atenção no que ela está fazendo, aleluia, ele já quis fazer a forca bem grande, aleluia, Jesus, e ele foi fazer rapidinho ali a forca, oh, aleluia, Jesus. E deixou a forca ali e foi para o banquete. Aleluia, Jesus. Aleluia. E chegando ali, irmãos, naquele banquete, a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, Jesus, que quando novamente o rei Assuero, aleluia, Jesus, ele pergunta para Esther, agora ela vai revelar a sua identidade, agora ela vai dizer de quem ela é, aleluia, Jesus, porque tem um tempo, aleluia, Jesus, para todas as coisas, nada vai ficar em pé, aleluia, Jesus, agora, aleluia, ela vai, ela fala, aleluia, da conspiração que Amã tinha feito para o seu povo, aleluia, ela pede ao rei para revogar, aleluia, Jesus. Eu quero te dizer nesta noite, não importa o que o inimigo fez para te derrotar, ou o que Ananias e cantaram Ananias, não importa, é projeto de Deus para a tua vida, aleluia, Jesus, aleluia, e aí nós vemos que o rei Assuero, ele pergunta quem era, aleluia, ela fala, este Amã aí, aleluia, Jesus, oh, engrandecido, nós vemos que ali o rei Assuero, ele se afasta, aleluia, Jesus, ele vai lá pro jardim, aleluia, talvez ele não está entendendo, não quer acreditar no que ele está ouvindo, aleluia, Jesus, mas quando Deus quer te exaltar, ele faz o seu adversário lançar aos seus pés, porque a palavra do Senhor diz, aleluia, Jesus, que agora Amã, morrendo de medo, ele lança-se aos pés de Esther, aleluia, pedindo misericórdia. Aí vem vindo Assuero e vê aquele ato, aleluia, Jesus, ele já teve toda a prova, aleluia, Jesus, saiba que o teu adversário, ele pode se levantar, aleluia, Jesus, oh, aleluia, mas Deus vai te dar prova nas tuas mãos, aleluia, Jesus, ali eles cobrem o rosto de Amã e o leva, aleluia, Jesus, oh, Deus de vitória, aleluia, ali o eunuco chega e fala para, aleluia, para o rei Assuero, que Amã tinha feito uma forca para enforcar a Mardoqueu, aleluia, Jesus. Antes disso, irmãos, aleluia, eu pulei uma parte aqui, onde
onde fala, aleluia, Jesus, que quando a Mardoqueu, aleluia, ele contou para Esther da conspiração, aleluia, passou um ano, passou 2, passou 3, passou 4, no 5º ano, aleluia, quando já foi feita essa conspiração, o rei perdeu totalmente o sono. Ali ele pediu o livro das crônicas. Aleluia, Jesus, rei tem livro. Aleluia, Jesus. Agradecido, aleluia, Jesus. Rei tem livro. Aleluia, eu quero te dizer, aleluia, Jesus. Aleluia. Ali o rei perde o sono, ele chama, ele pede ali para trazer os livros das crônicas, aleluia, quando lê, aleluia, o que tinha acontecido, ele falou, mas o que vocês fizeram, aleluia, para este homem? E eles falaram que ele esqueceu, aleluia, eu quero te dizer, aleluia, você pode pensar que está esquecido, aleluia, você pode pensar que esqueceram de você por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, aleluia, Jesus, mas vai chegar o dia, aleluia, Jesus, e aleluia, o rei vai pedir, aleluia, as crônicas, e vai ler, aleluia, Jesus, e ali, aleluia, Assuero, aleluia, vai engrandecer a Mardoqueu, aleluia, Jesus vai dar honra a Mardoqueu, aleluia, Jesus. Agora nós vemos, aleluia, Jesus, que Esther, ela já viu que a Mardoqueu, ele já tem honra na porta do palácio, aleluia, ela já, aleluia, Jesus, já jejuaram, já oraram, aleluia, então ela faz esse pedido. Aleluia, Jesus, e o rei, aleluia, ele, aleluia, mandou enforcar o Amã, aleluia, aquele que se levantou contra o povo de Deus, aleluia, aquele que tentou contra o povo de Deus, aleluia. Muitos falam assim, então Deus é vingança? Não, irmãos, aleluia, Jesus. Mas a própria palavra do Senhor fala, aleluia, ai daqueles que tocam nos ungidos do Senhor, aleluia, nós somos as meninas dos olhos do Senhor, aleluia, Jesus, ai de quem toca, aleluia, Jesus, nós vemos que é interessante, porque Amã, pensando que era ele que iria ser ali, o escolhido, ele manda pôr o anel, as suas vestes reais, prepara o melhor cavalo, aleluia, e ele pensa que é a amante, que é a Mardoqueu que vai sair puxando ele, aleluia, Jesus, mas o próprio Deus, ele cuida de mim, de você, ai daqueles que se levantar contra mim, contra você, agora Deus não tem nada esquecido não, o tempo chega, aleluia, Meu Deus! e nós vamos ver, aleluia, que manda enforcar Amã, aleluia. Primeiro ele carrega Mardoqueu, vestido de suas vestes reais, o anel em seu dedo, sentado naquele cavalo, e ele vai puxando, aleluia, Jesus. Há um tempo de honra para a tua vida, há um tempo de honra, filha. Há um tempo de honra, igreja, chegando para a tua vida. Aleluia, Jesus. Oh, engrandecido, e nós vamos ver que ali a mãe enforcado, aleluia, Jesus. E nós vamos ver lá no capítulo 8, onde a bispa, ela, aleluia, trouxe no começo do culto, né? Aleluia, Jesus. Que o rei Assuero, a mãe, ele era rico, muito rico. Aleluia, Jesus. E ali, Assuero, ele dá a casa, as riquezas, aleluia, de Amã para Esther. Esther, ela abençoa Mardoqueu. Aleluia, Jesus. Eu falei, Jesus, mas por que eles já não foram embora daí, né? Porque já tinha vindo ordens para
para que os judeus já fossem embora. Aleluia, Jesus, mas eles já tinham ali plantado. Aleluia, Jesus, eles já tinham suas famílias, eles já tinham seus trabalhos, eles já tinham suas coisas, eles já não queriam mais largar. Aleluia, Jesus, eu quero te dizer, é no lugar que te humilharam que Deus vai te honrar. Não é você que escolhe, é Deus que escolheu para você. Agora nós vemos Esther, aleluia, Jesus, uma menina que era pobre, que nem mãe nem pai não tinha, agora ela é rainha. Aleluia, Jesus, agora, aleluia, Mardoqueu, ele é um homem de confiança, de Assuero. Aleluia, também ele herdou ali a casa de Amã. Aleluia, por Amã ter conspirado contra o judeu, ele tinha 10 filhos e os 10 filhos foram enforcados. Aleluia, Jesus, não conspire contra o povo de Deus, não se levante contra o povo de Deus. Aleluia, Jesus, não toque na menina dos olhos de Deus. Aleluia, Jesus, nesta noite. Aleluia, Jesus, o Senhor fala. Aleluia, ser engrandecido ao Senhor. Aleluia, o Senhor, ele te escolheu, foi por cabeça e não foi por causa, irmãos. Aleluia, Jesus, Esther, aleluia, ela foi escolhida pelo próprio Deus, o plano de Deus. Aleluia, de exaltar, aleluia, uma judia, aleluia, num lugar, aleluia, diferente de suas origens. Aleluia, Jesus, oh, engrandecido, Louvado seja o teu nome, ó Deus. Aleluia, aleluia, essa honra de Deus chegando para mim e para a tua vida nesta noite. Há um banquete real. Aleluia, Deus está trazendo vestes real. Aleluia, Jesus, missionária Rosa, e o Senhor fala para ti, mulher de Deus, levanta essa cabeça. Ai, engole esse choro. Oh, tem que anaiaçu e cantar a manaias. O choro ele pode durar uma noite inteira. Aleluia, mas as mãos poderosas do Senhor estão contigo, repreendendo todo o vento, repreendendo toda astúcia, toda cilada do adversário. O adversário quer te ver você prostrada, você triste, você de cabeça baixa, mas você foi escolhida por Deus. Oh, aleluia, Jesus, você tem que olhar para o alto, não é se curvar, não. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus pagou um alto preço por ti ali na cruz do Calvário. Ele derramou ali a sua última gota de sangue. Não é para você ficar triste, não é para você ficar batida. Grande a inveja que tens contra ti. Oh, tem que anaiaçu e cantar a manaia. Muitas das vezes você fala que não vai mais conseguir ficar de pé, não está repreendido. Aleluia, Jesus, Deus, ele está tocando hoje na tua saúde. Deus, hoje ele está tocando na sua área sentimental. Oh, tem que anaiaçu e cantar a manaias. E ele fala, aleluia, Jesus, vem vestes real. Oh, aleluia, Jesus, prepare-se. Aleluia, Jesus, para, aleluia, entrar dentro do palácio, né? Nós vemos que Esther, ela já era rica, já estava ali dentro do palácio, mas o rei quis abençoar ela com as propriedades de Amã. Aleluia, Jesus. É porque Deus, ele tem algo maior ainda para nós, né? Aleluia, Jesus, o inimigo quer dar coisas pequenas. Aleluia, Jesus, mas Deus, ele vem da sua grandeza. Tem muita gente ainda dizendo que Deus não vai mais abençoar o povo. E a palavra do Senhor fala, aleluia, Jesus, se nós cremos, nós vamos comer e viver melhor nessa terra. Aleluia, só nós não podemos é pôr nosso coração nas coisas da terra. Aleluia, que a própria palavra fala que onde estiver o nosso coração, aleluia, Jesus, ali Deus, ele não está, se nós pôr nosso
preocupação nas coisas só da terra, Deus não vai estar. Aleluia, mas quando nós colocamos, aleluia, tudo que nós temos nas mãos do Senhor e olhamos somente para Ele, aleluia, Jesus, Deus, Ele abençoa, aleluia, financeiramente, aleluia, materialmente, espiritualmente, aleluia, Jesus, porque nós somos um povo eleito, um povo escolhido, aleluia, um povo para ser abençoado. Aleluia. Você vai confundir o inimigo aí, porque Deus, Ele vai te abençoar. Aleluia. Nada desse negócio de crente dizer aleluias, aleluias, que ter algo material. Não podemos ter, pode ter sim, aleluias. O ímpio tem que te ver abençoado, irmão, porque você tem que ganhar o ímpio. E se o ímpio te ver derrotado, ele nunca vai querer vir para a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Então comece a tomar posse daquilo que Deus tem para você. Aleluia, Jesus. Comece a tomar posse. Aleluia, Jesus. Porque o que vem de Deus, aleluia, Jesus, Ele não nos causa dor. Aleluia, Jesus, Ele vem para alegrar, Ele vem para salvar, Ele vem para libertar. Então comece a profetizar que os seus filhos é bênção, a sua casa é bênção, não vai morrer não. Fizeram um decreto para matar todo o povo judeu, mas Deus interviu. Aleluia, Jesus, talvez fizeram um decreto para matar o seu filho, seu irmão, não sei quem. Aleluia, Jesus, mas Deus, através da sua oração, Ele está intervindo. Não importa se ele usa droga, aleluia, não importa se ele é um cachaceiro, é esse que Jesus quer, é esse que Jesus ama. Chama para a presença, não perca os céus, aleluia, Jesus. Esther, ela não perdeu seu povo, aleluia, Jesus. Esther, ela não perdeu seu povo, e você não vai perder a sua casa, você não vai perder você não vai perder o seu filho, aleluia, Jesus. Essa moça morena aí que põe no rosto, filha, o Senhor, Ele fala assim para ti, dizer que ela é a sua encantaramanaia, os Deus está na mão dele, o inimigo não toca em nenhum. Aleluia, Jesus. Tem banquete chegando ali no teu lar, tem providência chegando para a tua vida. Creia no sobrenatural do Senhor. Jesus, Ele disse: se tu creres, você e a sua casa o servirá. Aleluia, Jesus. Tenha fé de ser. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, engrandecido. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Tem banquete. Aleluia, Jesus. Deus está trocando as vestes. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmã Tchelle, aleluia. Está difícil alguma coisa para você. Aleluia, Jesus. Você já foi para lá, já voltou para cá, já foi para lá, já voltou para cá. Aleluia, Jesus. Deus vai te honrar aqui. Aleluia, Jesus. Eu estava aqui, Jesus. Ele falava assim muito forte no meu coração. Aleluia, Jesus. Não sei de onde virá, mas você não vai pagar aluguel. Deus está colocando algo nas tuas mãos. Não é lá longe, não, é aqui. Aleluia, Jesus. Deus tem um plano para você. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes o inimigo quer te frustrar, te fazer chorar. Aleluia, porque o inimigo, aleluia, quer afastar você de tudo aquilo que você ama. Aleluia, Jesus. Te levando para longe. Oh, aleluia, Jesus, longe da sua família. Oh, aleluia. Se Deus, Ele fala, aleluia, Jesus, aquilo que é teu, Deus está colocando nas tuas mãos. Aleluia, Jesus, aleluia.
Satanás não tem poder contra os teus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, haverá um tempo que teus filhos vai vir. Aleluia, Jesus, e vai ficar contigo. Aleluia, Jesus, Deus, aleluia, Ele está colocando, aleluia, o material nas suas mãos. Deus, Ele está te abençoando de uma forma grandiosíssima. Aleluia, Jesus, porque Ele quer unir a sua família. O adversário pensou, tomou e roubou, que não tem jeito mais. Aleluia, Jesus. Mas você entregou, foi para Deus. Aleluia, está guardado. Aleluia, Jesus, por Deus. Aleluia, Jesus. O homem pode achar que tem direito. Aleluia, Jesus. Mas Deus, aleluia, Jesus, é que está colocando nas suas mãos. Toma posse da sua vitória. Aleluia, Jesus. Toma posse da sua vitória. Amém? Eu vou entregar aqui. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, Santo é o teu nome, Senhor. Muitas das vezes gritar uma dor que muitas das vezes você não entende, mas o Senhor diz: eu te entendo, filha. Amada minha, escolhida minha, eu te entendo. Nesta noite eu passo mal, saúde, que ela é a suricanta, oh, que andarás, suricanta, Deus, Ele te cura de beijo para o povo. Oh, Shanas, que andarás, oh, Deus, que andarás, creia que o Senhor nesta noite Ele te visitou e Ele te ensinou. Oh, minha dor é muito grande. Oh, muitas das vezes tu diz que não vai se levantar, mas quem te levanta é o próprio Deus. Aleluia! Deus, nesta noite está enviando esse bálsamo, consolo, refrigério para ti. Levante a cabeça, a caminhada é muito grande. Não pensa em entrar em caverna, porque Deus, Ele viu Elias lá na caverna e Ele te vê também. Caverna não é lugar para cristão. Mantém cabeça. Ai, calabaria, eita Deus. Glória a tua, Deus. Não temas, filha, não temas. Oh, aleluia, Jesus, Deus está na casa, igreja. Aleluia, Jesus, eu não tenho nada. Aleluia, quem tem é Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Eu quero agradecer essa oportunidade, amém? Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Eu quero agradecer a Bispa Ana, porque eu sempre sou muito bem-vinda aqui. Aleluia. Quero agradecer o pastor Sereno, amém? Homem de Deus. Aleluia. Que nos ajuda também quando nós, aleluia, Jesus, estamos em campanha. Aleluia, o povo de Deus, ele anda unido, né, irmão? Verdade. Aleluia, Jesus. Quero agradecer os pastores que estão aqui na minha retaguarda, amém? Aleluia, Jesus. Irmãos, o vento, ele se levanta. Aleluia, Jesus. Mas ele é repreendido pelo Senhor, amém? Eu agradeço essa oportunidade, as palmas de louvor.